Pergunta NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou a sua pergunta para o pastor. Pastor, é certo dar o dízimo em uma igreja em que não congrego? Não é certo. A Bíblia diz a respeito de pessoas, por exemplo, que são membros de determinada igreja e eles ficam andando para uma igreja, para outra, mais outra, fica não tem lugar certo. Um mês numa, outro mês noutra. Então diz no capítulo 10 de Hebreus, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Nós poderíamos, desculpe com a colocação, mas de chamar de turistas. Turistas que gostam de visitar cidades, o fazem por um período pequeno de tempo. E assim na vida espiritual parece que tem crentes turistas que andam visitando uma, outra, e mais uma terceira, uma quarta, não tem parada. Ora, se a Bíblia é específica em dizer que não é correto, que devemos nos admoestar uns aos outros, quer dizer, eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que desconheço, porque não posso falar pessoalmente. Mesmo esta pessoa aqui que faz a pergunta é uma NQI, mulher, mas eu quero dizer então, acompanhando o texto de 10:23 do livro de Hebreus, o seu dízimo deve ser pago, deve ser trazido à igreja da qual a senhora é membro e tem obrigações para com ela. Seu pastor, diz a Bíblia, no livro de Hebreus também, que devemos nos submeter aos pastores, porque zelam ou velam por nossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Mas se o crente vive passeando, indo numa igreja e noutra, sem parada, e também dando o seu dízimo em uma igreja com a qual ele não tem nenhuma responsabilidade, porque não é membro de lá, está procedendo errado. A próxima pergunta é do consulente Edgar. Ele pergunta aqui, pastor, o Senhor Jesus cita várias vezes a palavra Pai. Deus é superior a Jesus Cristo ou Deus e Jesus são um só? Queremos dizer, de acordo com a Bíblia Sagrada, apoiando o que nós vamos dizer, nós encontramos em João 5:23 a declaração de Jesus quanto à sua posição em face do Pai. Então diz aqui em João 5:23. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E eu perguntaria, qual é a honra suprema que se deve dar a Deus? A honra suprema que se deve dar a Deus é a adoração. Jesus recebe adoração igual à adoração do Pai? Recebe. Está no livro do Apocalipse, no capítulo 5, mostrando que tanto o Pai como o Filho recebem o mesmo tipo de adoração. Então lemos o seguinte, capítulo 5 do livro de Hebreus. E havendo tomado o livro, versículo 8, os 4 animais
E os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. É a palavra Cordeiro aqui, com letra maiúscula, se refere a Jesus Cristo, conforme João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, prostrar-se, no grego é proskinel, é adorar. Logo, nós temos aqui 24 anciãos prostrando-se diante do Cordeiro e tributando adoração a Jesus, na mesma pé de igualdade com o Pai. E ainda continuando, lemos no versículo 12, que com grande voz diziam: quem são essas pessoas? Vamos ler do versículo 11. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Então aqui está sendo tributado todo tipo de louvor ao Senhor Jesus Cristo, honra, glória e ações de graças. E eu vi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há dizer. Muita atenção agora ao texto. Ao que está sentado sobre o trono. Se eu perguntasse ao meu ouvinte Edgar, quem é que está sentado sobre o trono? O Pai ou o Filho? Eu vou responder, é o Pai. Mas o versículo continua. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, de quem se trata? Se trata de Jesus. Sejam dadas ações de graças e honra, e glória e poder para todos sempre. Logo, a adoração que se presta ao Pai conjuntamente se presta ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui é um só Deus, duas pessoas distintas, de igual poder, autoridade, glória. E é o que nós citamos a respeito de Jesus. E quando definimos a doutrina da Trindade, nós definimos com Mateus 28:19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, mostrando assim três pessoas distintas com um só tipo de adoração, em nome de, em nome de, em nome de. Coerentemente, estamos apoiados pela Bíblia Sagrada. Próxima pergunta, NQI Mulher. A nossa consulente pergunta ao pastor onde está escrito as expressões Hades, Geena e Tártaro e o que significam. Nós queremos dizer à nossa consulente que estas palavras Hades, Geena e Tártaro são palavras que indicam no grego a palavra inferno em sentidos diferentes de duração. Por exemplo, quando nós lemos no capítulo 16 de Lucas, nós vamos notar Jesus ensinando que havia dois homens, um muito rico, o outro muito pobre. O pobre vivia à porta do rico, comendo das migalhas que caíam da mesa do rico, destinadas aos cachorros, e ele aproveitava e comia. Então o rico era
avaro, avarento. Não pensava naquela pessoa que estava praticamente quase dentro da sua casa, comendo o resto que sobrava, junto com os animais e os cachorros. E a vida continua, mas um dia tem fim. E Jesus contou então, repetindo Lucas 16, 19 e 31, que um dia morreu Lázaro. O que aconteceu? Ele foi para este lugar chamado Hades, que tem o seu lugar reservado para os que servem a Deus, chamado seio de Abraão. Isso significa que os santos do Antigo Testamento, ao morrerem, seus corpos eram sepultados, mas seus espíritos eram levados para o Seol, no hebraico correspondendo a Hades no grego. E no Seol estavam conscientes. Então ali estava, ali daquele lado do Seol ou do Hades, estava a parte que pertencente aos santos de Deus, separados por um grande abismo, até a parte segunda, que era propriamente o inferno. O próprio Seol ou o próprio Hades, no grego, Seol no hebraico, palavras com o mesmo sentido, só em duas línguas distintas. Quando Jesus já conta a respeito do rico, morreu e foi sepultado. Não mexe mais com o corpo dele. Está sepultado, naturalmente com grande acompanhamento, porque não se diz que Lázaro foi sepultado. Mas o rico se diz. E ele retornou a si. Passou a ter a mesma consciência que tinha na terra. E ali estava em sofrimento. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro more na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Estou atormentado. A resposta foi negativa. Há um grande abismo separando dos lados e não há comunicação entre um lado e outro. Então ele quis clamar a favor de seus parentes na terra. Também não deu jeito. Mostrando assim que há dois lados no que concerne a situação das pessoas segundo a escolha que fazem. Então esse lugar chamado Hades, ou Seol, é um lugar de passagem transitória, porque é o lugar desde a morte da pessoa até o dia da ressurreição. Alguns vão ressuscitar, os que estiverem no Seol vão ressuscitar no dia de juízo final, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 13, vão sair do Seol para entrar num lugar pior. Qual é o lugar pior? É esse terceiro que apresenta aqui, a Geena. Geena é o lugar definitivo, é o inferno total. Ainda hoje, quero dizer, à luz da Bíblia, que não há ninguém na Geena, nem o diabo está lá. Vai ser lançado lá. Mas hoje as pessoas estão com a sua situação ainda indefinida, porque haverá o juízo final e cada qual, depois do juízo, vai tomar o seu destino. Quem tiver o seu nome no livro da vida, felicidade eterna. Quem não tiver o seu nome, vai para o lago de fogo, onde 1000 anos antes já foi a besta, que é o anticristo, e na ocasião, então, vai o diabo passar lá por toda a eternidade. São lugares que a Bíblia fala. Às vezes aparece a palavra inferno. Quando nós não conhecemos o grego nem o hebraico, nós não sabemos qual é a definição. Se a palavra Hades se refere ao inferno ou seio de Abraão, ou se a palavra Geena se refere ao inferno definitivo ou apenas ao Hades, porque aparece apenas a palavra Geena. Agora, ainda a pergunta abarca mais um problema, mais outro lugar, que aparece em 2 Pedro,
capítulo 2 e versículo 4. Quem ocupa esse lugar chamado Tártaro? Eu penso que muita gente que lê a Bíblia há muito tempo nunca prestou atenção nesse particular. Mas diz assim, falando a respeito dos falsos mestres e enganadores. Também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Quero dizer, do versículo 1 até o 4, está se referindo a seres humanos. Falsos profetas, pessoas que às vezes estudam várias doutrinas, conhecimentos outros que não têm nada com a Bíblia Sagrada, que vão negar o Senhor que o resgatou, trazendo repentina perdição. Logo em seguida, no versículo 4, mostra aqui que se Deus não perdoou tais pessoas, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Quer dizer, os anjos que pecaram, que acompanharam o diabo na sua rebelião, estão, alguns deles, não todos, porque a maior parte domina os ares. Como diz a Bíblia, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça neles. Estão atuando nos ares, fazendo escravos, pessoas que quando ouvem essa voz do inimigo dão atenção, caem em problemas de bebidas, de mulheres e outras coisas, arrasam com a vida deles, porque estão dando lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Você tem uma palavra viva aqui, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então esses anjos já estão retidos neste lugar chamado, como nós aqui apontamos, chamado Tártaro, no grego, traduzido para o inferno. E estão reservados. Não sabemos bem por que eles estão lá reservados, porque outros estão nos ares, que são os demônios, mas já estão reservados para o juízo daquele grande dia. Então, a nossa consulente fica sabendo, Hades, mundo invisível dos mortos, Geena, inferno final, depois do dia de juízo, e Tártaro, lugar dos anjos que pecaram e estão aqui reservados para o dia da sentença final, para ir para o outro lugar, que é o chamado inferno, Geena. A próxima pergunta é do consulente Rafael. Pergunta ao pastor o que é heresia e como um novo convertido saberá se o que está sendo pregado ou ensinado é uma heresia. Ele pode discernir uma heresia, pastor, de um ensino verdadeiro? Para reconhecer uma heresia, precisa ser um apologeta, ou estudar apologia. É o que nós fazemos aqui às segundas-feiras, abrindo os olhos dos nossos alunos para o que está certo, para o que está errado. Isto com base na Bíblia Sagrada, trazendo conosco também os livros publicados por determinados grupos religiosos para exibir que nós não estamos inventando. Nós estamos fazendo uma colocação, uma comparação com o que diz a Bíblia e o que diz determinadas seitas que estão fora da Bíblia Sagrada.
E a Bíblia apologética, que nós também vendemos aqui em nossa igreja, ela apresenta todos os casos que na Bíblia estão sujeitos a uma observação para que a pessoa abandone a heresia. Então, o que é heresia? Heresia é alguém que professa uma doutrina contrária à doutrina ensinada pela igreja. Ora, essa parte que nós falamos antes a respeito desse grupo Voz da Verdade. Negar a doutrina da Trindade e valer-se da música para poder introduzir a sua doutrina em igrejas que têm doutrina diferente, é heresia isso. Capciosamente, a pessoa tem um modo gentil de entrar e assim há pessoas que não sabem discernir. E quero avisar também, os nossos pastores estão indiferentes para com a apologia. Não sabem praticamente nada, com raras exceções, mas não é preciso porque hoje o mundo está cercado disso. E o apóstolo Paulo fez muitas prevenções ao seu filho Timóteo na fé. 1 Timóteo, 2 Timóteo, diz que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. Vão arranjar para si doutores, mestres, que vão falar segundo o desejo do coração deles. Algo atraente, perdendo em si o dever, a responsabilidade que tem para com Deus. Então, cuidado com a heresia. A heresia conduz à perdição. E é preciso que tenhamos conhecimento disso para orientar outras pessoas. A próxima pergunta é do consulente José Correia. Aqui volta para o tema dízimo. Pastor, eu quero saber se no Novo Testamento fala sobre o dízimo. Ele pede para o senhor citar no Novo Testamento o capítulo e versículo que fala sobre o dízimo. Aí ele diz mais, se não fala, por que as pessoas contribuem com o dízimo e por que as igrejas coletam o dízimo, pastor? No Novo Testamento faz referência a textos do Antigo Testamento mencionando o dízimo. E quero mais adiantar que a palavra que aparece sobre o dízimo no Novo Testamento foi pronunciada por Jesus. Então nós lemos o seguinte, é preciso que entendamos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que quase o mosquito engolis um camelo. Versículo 24. Então, o que nós tiramos aqui numa interpretação correta? Jesus aqui está dizendo que a liderança judaica, escribas, fariseus, eles eram hipócritas num particular. Por quê? Porque eles eram observadores nas questões menores. Por exemplo, dar o dízimo de condimentos, hortelã, endro, cominho, eram tão literais no pagamento do dízimo que as coisas mínimas, sem muito valor financeiro, eles não esqueciam de pagar o dízimo. Então eram muito religiosos e faziam o mínimo que alguém diz, mas o que é isso? É uma observação que Jesus fez, como também a mulher viúva. Ele viu que pessoas estavam ofertando e notou uma viúva que pôs uma moeda no gasofilácio. E sem que o povo esperasse, ele disse publicamente,
esta mulher deu mais do que todos. A moedinha dela não tem valor financeiro. Muito pouco, muito pouco. E aqui muita gente tem dinheiro e deu muito mais do que ela. Mas ela deu tudo que tinha. Então elogiou a mulher por esse ato. Então, se Jesus diz assim, estas coisas deveis fazer. Que coisas deveis fazer? Devia ser correto nas condições mais difíceis, mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, mas não omitir, não deixar de fazer as outras mencionadas, que dízimo da hortelã, dízimo do endro, dízimo do cominho. Então, deviam fazer tanto o que era pouco como o que era muito. Se fizesse o que era muito, para se tornar visto, e deixasse o menor para não fazer a sua parte, estava errando. É o que acontece com o dízimo hoje. Então nós procuramos dar. A criança deve ser orientada. Ela ganha R$1 de alguma pessoa, orienta para dar 10 centavos. Quando ela crescer, ela vai saber que ela está honrando a Deus com aquilo que Deus lhe concede. E nós somos pessoas que devemos agradecer a Deus por tudo. Dizer como Davi, quando foi construir o templo de Jerusalém, ele viu que o povo trazia muito mais do que era necessário. Chegou a um ponto que ele disse, não precisa trazer mais nada. E disse a Deus, agradecendo, nós te damos do que tu nos deste. Ora, se Deus nos dá inteligência, Deus nos dá emprego, dá um salário, por que não vamos dar a Deus uma parte do que lhe é devido, que pertence a Deus? É só ler o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e os homens que nela habitam. Somos criaturas de Deus, dependemos de Deus, tudo que temos é de Deus. Não podemos viver isolados como se nós fôssemos criadores de nós próprios. Dependemos de Deus na criação e de tudo quanto temos e passamos nesta vida. Temos que ser gratos a Deus.